Há pouco, Eric, na entrevista anterior aqui que a gente estava conversando com o nosso convidado anterior, a gente estava falando um pouquinho de commodities, falando um pouquinho, né, sobre a questão de minério, e aí eu fiz uma pergunta para ele recentemente sobre a questão da interferência da China, né, nessas questões ligadas, né, à influência da China nesse mercado, na influência do preço ali, em tentar controlar a questão do preço das commodities, e o Marco, muito bem lembrado, falou daquela questão, Marco, me ajuda a lembrar aqui exatamente, você falou sobre a questão que o Brasil também, o Bolsonaro teve lá no começo, né, uma discussão com a China. Sim. Acho que a gente podia levantar esse assunto aqui para ver a opinião do Eric, mas eu queria que você me lembrasse, eu não lembro exatamente como que foi a fala que você tinha dito, o que era mesmo, exatamente? Eu acho que não só com a China, Eric, mas assim... Mas era relacionada a commodities, né? Sim, sim. Mas o Eric, acho que assim, acho que é legal trazer um pouco a visão de vocês aí, de Brasília, de como está a sinalização, não só com a China, mas, por exemplo, ontem a gente teve notícias aqui de possibilidade do Brasil se aproximar mais da América Latina. Imagina que a gente tem pouquíssimo relacionamento com a América Latina. A gente tem uma possibilidade de ter um mercado gigante com a Europa, né, que nunca acontece, né? A gente tem pouquíssimo relacionamento com outros países. E a China também, hoje, é o nosso parceiro principal aqui em diversos pontos, diversos commodities, mas sempre tem aquele relacionamento que tem algum desgaste, tem algum ruído, mas assim, todo o nosso movimento comercial de relacionamento ainda é muito tímido, muito tímido. E pelo menos essa é a minha visão, uma das críticas que eu tenho, que nesse governo acho que foi feito muito pouco, e a gente tem um caminho gigante, né, para melhorar esse relacionamento, mas entender um pouco do que está sendo feito, né, principalmente como que está essa relação, essa buscar, né, novos parceiros, contratos de longo prazo, relacionamento, porque acho que ainda é muito tímido, né, não é só desse governo, mas é a história do Brasil, né. Pois é, Marcos, a gente via, né, a gente tinha um ex-ministro de Relações Internacionais, o ministro Itamaraty, que era bastante beligerante contra a China, né, e ele acabou sendo trocado ali naquela reforma de março. Ali havia um tensionamento, inclusive havia até aquela questão da vacina, que as vacinas chinesas poderiam estar sendo bloqueadas em razão de algumas declarações de integrantes do governo brasileiro contra algumas posturas aí da China. Mas isso não foi decisivo, mesmo naquele momento que a gente viu de ataques de integrantes do governo com relação ao governo chinês, isso não impediu das vacinas chinesas chegarem no Brasil. Isso só para dar um exemplo que essas questões que estavam sendo colocadas, as questões ideológicas, não barraram o comércio internacional com o Brasil e China. Um melhor exemplo é a balança comercial do agro. A gente entrou naquela crise tremenda ali a partir de março do ano passado, e apesar disso a gente viu uma crescente compra dos chineses de várias commodities, principalmente do agro. Era por isso também que quando havia algum conflito, alguma declaração mais fora da curva por parte de integrantes do governo, inclusive do ex-ministro de Relações Internacionais, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, sempre chegava também a público e tentava botar panos frios para tentar acalmar ali as declarações. Mas o que a gente viu na prática, Marco, é que no final do dia o que impera é o business, no final do dia o que impera é o negócio. Então, assim, não são as declarações ideológicas, porque continuou crescendo a compra por parte da China com relação ao agronegócio, e agora trazendo para uma questão mais que vai estar latente também para quem olha telecom, com certeza está acompanhando isso na ponta do lápis. A gente está vivendo hoje uma grande discussão com relação ao 5G. Havia um debate muito grande, e inclusive com influência do ex-presidente dos Estados Unidos, Trump, com relação à possibilidade de uma empresa chinesa participar do leilão 5G que deve acontecer ali no primeiro trimestre do próximo ano. Hoje já se encontrou um meio termo para tentar acomodar a Huawei, que é essa empresa chinesa. Grande parte
de alguns setores do governo. A Huawei, a empresa vencedora, não vai poder entrar, ali vai ser fornecido o governo que vai controlar todo o acesso e controle de dados, e outros setores da tecnologia de telecom 5G vai poder sim ser usadas pela empresa vencedora desse leilão. E a empresa vencedora desse leilão, a grande tendência é que seja a Huawei, porque ela está muito capitalizada, ela está com muita força. Isso mostra, Marco, também que aquilo que eu falei para você, no final do dia, o que vale é o business, o que vale é o negócio, porque a Huawei, por ser um leilão, deve aportar um maior volume de recursos. Então, nessa hora, ninguém vai olhar para a bandeira que vai aportar um maior número de recursos. Então, o que mostra também que quando entra essa questão de negócio, pode ser no agro, pode ser na questão da tecnologia, pode ser na questão de telecom, o que prepondera ainda é o bom senso e a melhor oferta. E se a melhor oferta for chinesa, a gente vê que faz-se algumas adaptações, mas consegue sim trazê-las. Então, na relação Brasil e China, eu acho que até com a mudança do ministro ali em abril, as coisas arrefeceram bastante, mas mesmo com ele, a gente via que o comércio exterior estava bastante pujante, principalmente entre Brasil e China. E o Brasil, Marco, é estratégico para a China. O Brasil é estratégico porque a China olha para o Brasil e olha lá para cima para os Estados Unidos, né? Então tem essa ponte. E o Brasil também vê uma briga entre Estados Unidos e China por nós, é muito interessante. A gente traz mais investimento, a gente traz mais investimento em diferentes setores. Então, eu não acredito no estremecimento nessa relação e, pelo contrário, acredito até em fortalecimento.